Bom, pessoal, nessa aula a gente vai abordar o tema do uso de telas e TDAH. E nesse sentido, né, plugados e desatentos, ao mesmo tempo que a gente está conectado, a gente se torna desatento, né? Quais são, as evidências científicas e algumas implicações clínicas que a gente vê no cotidiano para isso? Meu nome é José Guilherme Jocondo, eu sou médico psiquiatra e a gente vai dar início. Bom, pessoal, começando, né, com os objetivos que a gente vai traçar nessa aula, a gente vai revisar as evidências epidemiológicas, questão do uso de telas e TDAH, entender os mecanismos neurobiológicos que são propostos para essa interface e analisar criticamente questões causais e associativas. Nesse sentido, a gente vai discutir o papel das telas no manejo clínico do paciente com TDAH e refletir também sobre algumas orientações, né, baseadas em evidência tanto para o paciente quanto para as famílias. É importante a gente falar que no contexto de transtornos do neurodesenvolvimento, né, como TDAH, autismo, a gente tem um corpo de evidência científica muito mais robusto para a infância e adolescência, ou seja, para o público jovem do que em adultos, né? Essa é uma característica específica desse tipo de transtorno, no sentido da literatura. E o roteiro, panorama epidemiológico, conceituação, evidências a partir de estudos meta-analíticos, aspectos de neurobiologia, o TDAH como fator de risco, implicações e alguns casos. Bom, do ponto de vista de panorama epidemiológico, né, é importante a gente falar que o mundo atual ele representa mais de 5 bilhões de indivíduos com redes sociais. O tempo médio de tela em crianças que estão na faixa etária escolar é de quase 3 horas por dia. E crianças, né, com TDAH, elas assumem um papel preponderante no sentido de exceder o limite recomendado. Então, a imensa maioria das crianças que têm o diagnóstico de TDAH, elas de fato usam mais telas do que é o recomendado, no sentido de que 3,3 versus 2,8, né? É um problema contemporâneo, né? A gente vê que em outros momentos da história isso também aconteceu, né? Como o advento do rádio, depois televisão, cinema, até histórias em quadrinho, né? Sempre houve uma preocupação com essas revoluções tecnológicas, no sentido de achar que as crianças, os jovens que consomem esse tipo de inovação vão focar muito mais no produto novo e perder o interesse em questões como leitura e assim por diante. Então, é um problema contemporâneo, de fato, talvez até epidêmico, mas que a gente já teve correlatos na história, né? Por exemplo, como eu falei, na época do rádio, depois do desenvolvimento da televisão, cinema. E nesse sentido, o Brasil ele configura ali o segundo país do mundo que mais utiliza telas, né? Então, a gente vê que quase 40% das crianças brasileiras têm celular antes dos 5 anos, o que é uma taxa, de certa forma, impressionante. E a gente tem um uso de tela novamente maior em crianças com TDAH. E é importante a gente frisar, apesar de parecer meio óbvio, a cada 1 hora de tela noturna em que se utiliza, a gente vai perder 1 hora do sono, né? Então, se o indivíduo deveria dormir 10 horas e ele fica até as 11 no celular, é 1 hora perdida, né? Isso tem um impacto fundamental na infância e na adolescência, porque muitas vezes os pais não são orientados adequadamente da quantidade final de horas dormidas que esse público precisa para se recuperar. Então, um adolescente, por exemplo, precisa de até 9 horas de sono. Vocês imaginem que se ele precisa acordar 7 horas da manhã, por exemplo, para ir para a escola, ou 6 horas, ele precisa dormir muito cedo, por vezes ali 9 horas da noite ele já precisa estar na cama para para inteirar essa quantidade final de horas, né? E a gente vê na prática que isso é muito, muito difícil, né? Não é bem o que a gente vê. E aí a gente vê, né, que o tempo médio realmente ultrapassou a quantidade de horas por dia, né? Então, posteriormente a gente vai falar sobre o que é recomendado. E aí as crianças em idade escolar elas usam de 4, 6, por vezes até muito mais do que isso. E a pandemia veio para acelerar o uso de telas, né? Seja pela questão do isolamento, do lockdown, né? Até o uso, de certa forma, como instrumento de aprendizagem. Mas clinicamente a gente viu realmente um panorama ali de aceleramento do uso de telas. Bom, falando do TDAH, pessoal, eu sei que é algo comum, que muita gente já sabe mais ou menos o que é, mas não carece aí
de explicar um pouco, né? É um transtorno muito comum que afeta ali até 7% de crianças e no adulto até 2,5%, o que significa que é um transtorno mais prevalente em crianças do que adultos, né? Nem todos adultos que foram TDAH na infância serão TDAH na idade adulta. É um conceito que a gente chama de persistência. E junto ao autismo, né, estão entre as condições ali do neurodesenvolvimento mais comuns. Tem correlatos biológicos, né, então sistemas dopaminérgicos, noradrenérgicos, alterações, sobretudo do maestro executivo, que é o córtex pré-frontal, gânglios da base, muito associado à hiperatividade motora, e cerebelo, relacionado sobretudo à coordenação e processos executivos. Novamente, o curso ele é essencialmente iniciado na infância e os sintomas eles persistem, né, na maioria dos casos, em maior ou menor grau. A gente precisa de sintomas centrais, que a gente vai ter 9 sintomas de desatenção, 9 sintomas de hiperatividade barra impulsividade, e a gente vai precisar de 6 deles ou mais para caracterizar a desatenção, 6 ou mais para caracterizar o subtipo hiperativo impulsivo. E aí, em maiores, em pessoas com 17 ou mais, ou adultos, basicamente jovens, jovens adultos em diante, esses sintomas caem para 5. Precisa que estejam presentes antes dos 12, pervasivos, ou seja, em vários ambientes, com prejuízo e com sintomas que não são explicados por algum outro motivo. Nesse sentido, eu vou falar muito sobre os casos clínicos e aspectos ali de diagnóstico diferencial, porque, por exemplo, uma noite mal dormida, o uso de cannabis ou transtornos ansiosos, eles cursam muito com desatenção e não necessariamente é um TDAH, né? E aí os sintomas de desatenção são muitos nessa linha de não prestar atenção, perder objeto, se distrair facilmente, se esquecer das atividades diárias, né, que está muito relacionado à memória de curto prazo, e precisa persistir por pelo menos 6 meses, né? Hiperatividade muito na questão motora, mas também na parte psíquica, né, numa fala em excesso, e a impulsividade com respostas precipitadas, aquele famoso sem noção, dificuldade de esperar o turno, e dificuldade de se envolver em jogos e atividades que exijam troca de turno, né? E aí, dependendo da manifestação essencial, a gente vai falar, bom, se tem 6 ou mais desses 9 da desatenção apenas, a gente vai falar que é predominantemente desatento. Se eu tenho só 6 ou mais da hiperatividade e impulsividade, é predominantemente hiperativo e impulsivo. Se eu tenho 6 ou mais de um e 6 ou mais do outro, é combinado. E a gente fala hoje em dia também de especificadores, né? Assim como TEA 1, 2 e 3, a gente fala também de gravidade no sentido da quantidade de sintomas e do impairment, né? Do impacto funcional. Hoje em dia a literatura ela traz muito isso, né? A necessidade da gente dar uma atenção a mais para o impacto funcional no TDAH como um moderador. E aí a gente tem uma diferença em relação ao DSM-5, né, com o CID-11, que o CID-11 vai trazer basicamente 2 tipos a mais, né? Então vai ter o desatento, hiperativo impulsivo, combinado, ou outra apresentação especificada que não está relacionado nenhum nem outro, ou a apresentação não especificada. Basicamente é, é muito semelhante, mas que acaba não tendo necessariamente um predomínio, né? Novamente, só para a gente trazer um panorama comparativo, a DSM é um órgão americano, a CID-11 é um órgão internacional. A gente traz ali que a DSM fala muito em relação aos 12 anos, enquanto que a CID-11 é um padrão persistente, mas sem números fixos, e a gente não tem um codificador de gravidade, do ponto de vista da CID. A gente pensa, né, é importante a gente pensar nas duas do ponto de vista integrativo, porque enquanto a DSM ela é, de certa forma, mais engessada, né, ela tem ali uma quantidade de sintomas, ela traz ali os 3 subtipos e tudo mais, a OMS, né, trazendo a CID-11, ela aborda um construto um pouco mais dimensional, no sentido em que acaba se assemelhando muitas vezes ao espectro do autismo, né? Então, o indivíduo, tudo bem, precisa ter 6 de 9 na idade adulta, ó, na idade infantil e 5 de 9 na idade adulta, mas se ele tiver 3 ou 4 e ele tiver um prejuízo funcional importante, será que não vale a pena tratar? Inclusive, é um grande ponto atualmente.
É importante a gente lembrar de diagnósticos diferenciais, né, porque além deles serem muito comuns ocorrerem, né, como comorbidade, eles são muito comuns do ponto de vista de prevalência. Ansiedade, depressão, TEA, transtorno bipolar, são todos aspectos aí e transtornos que podem cursar com desatenção, com hiperatividade e impulsividade. E o TDAH pode coexistir, enfim, a gente precisa também realizar o que a gente chama de uma avaliação multiaxial, seja uma entrevista, aspectos longitudinais. Hoje a gente fala muito sobre múltiplos informantes, né? Então, aquele paciente que chega relatando da própria infância, o sujeito tem 40 anos de idade, e ele fala, quando eu era criança eu tinha dificuldade, sempre tive. A gente vê que não tem não é muito válido esse relato. O relato ele se torna cada vez mais válido quando a gente tem mais, né, se possível, dois ou mais informantes e informantes de boa qualidade, né? Então, se a gente está falando num público infanto-juvenil, os cuidadores e um professor ou ambiente pedagógico mais ativo, né? E aí também a gente tem um outro problema, um grande debate, que é a questão do uso de telas, né? Na psiquiatria, quando a gente pega do ponto de vista ali nosológico, da construção de conceitos e de diagnósticos, né? Tanto para criação e para revisitação, né? De manuais como a DSM, a gente vê que alguns transtornos, né? Como, por exemplo, a questão do toque, questões ali relacionadas a transtornos do humor, né? Então, a separação do transtorno afetivo bipolar como um transtorno específico, ou seja, todo esse avançar da literatura científica, ele surge muito para a gente poder entender se o que a gente está chamando de banana é uma banana e não uma laranja, né? E no sentido, por exemplo, de alguns construtos como o self-harm, né? A gente via muito isso. A categorização de autolesão muitas vezes era associada a comportamento suicida, mas por vezes isso parecia muito difícil e muito diferente de um skin picking ou de um comportamento autolesivo relacionado, por exemplo, transtorno de controle de impulsos ou transtornos escoriativos, né? Isso também acontece com o uso de telas, né? Bom, o que é o uso de telas, né? É um debate atual. São múltiplos termos, construtos e com difícil conceituação. O tempo de tela, basicamente, é uma medida quantitativa bruta, quantas horas o sujeito utiliza uma tela. O uso problemático, que vai levar em consideração o prejuízo funcional, independente do tempo, e aí se associa muito ao uso, por exemplo, transtorno do uso de álcool ou de substâncias, né? O sujeito pode ingerir pouco ou muito, o que importa é que quando ele ingere, ele tem um prejuízo associado a isso. A dependência digital, que é um modelo de adição de dependência comportamental, gaming disorder, que está associado muito mais à questão específica de jogos, né? E a gente tem uma dificuldade de conceituação que é super importante, né? Quando a gente fala da tela passiva, ou seja, o indivíduo fica lá assistindo uma série, quem nunca ouviu ou faz mesmo isso, né? Eu gosto de dormir deixando um filme antigo, né? Aquelas pessoas que assistem sempre os mesmos filmes e tal. Eu lembro, nossa, meu pai adora as branquelas, por exemplo, né? Então, ele deixa lá, é um filme afetivo para ele, e aí ajuda a dormir. Isso é diferente da tela interativa, que o indivíduo precisa se concentrar, ter uma ativação cognitiva ali para poder funcionar, né? Que acontece muito em jogos, ou seja, jogos online, sobretudo, e é diferente da tela social, que está associado a redes sociais, né? Apesar de todos utilizarem uma interface digital, tela e usuário, o efeito, o destino, enfim, o propósito é absolutamente diferente e, consequentemente, a implicação que isso vai ter na biologia, na neurobiologia, também vai ser diferente. A gente tem uma questão contextual que quando a gente tem aspectos de tela participando os pais, né? Então, os pais, quando colocam limites e utilizam as telas conjuntamente, de forma adequada, a tela se torna não um problema, mas um benefício. E também temos a questão muito parecida com outros correlatos, né? E aí é um ponto também que carece de clareza, né? Enfim,
O autorrelato é claro que vai ser prejudicado, porque o automonitoramento, a autoconsciência, ou seja, a capacidade de precisar as próprias atividades já é muito prejudicada num paciente com TDAH, né? Isso é muito comum no paciente com TDAH, por exemplo, que tem compulsão alimentar. Ele, às vezes, ou anorexia, enfim, algum transtorno alimentar. A gente vê muito quando há um diário nutricional, né? O Nutri pede para o indivíduo relatar e escrever tudo que ele ingeriu. Ele fala, não, mas eu não engordo porque eu como pouco e tudo mais, mas aí quando ele coloca no diário de forma objetiva aquilo que ele come, muitas vezes ele entra até em crise, né? Se desespera, porque, meu Deus, eu não fazia ideia e tudo mais. Isso é muito comum no TDAH, essa falta de automonitoramento. E é aquela coisa da tela também, né? Às vezes fala, não, isso a gente vê muito em criança, que imagina, eu uso 1 hora só por dia. E aí o pai mostra o celular ou o tablet com contagem de horas, você vê que ele usa 6, 8, 10 horas por dia. E falta de consenso, né? Então, a gente vê as diversas associações aí que não tem uma descrição muito bem consensual nesse sentido. E a patologização, né? Nem todo uso intenso é problemático, né? A mesma questão ali de outras questões, como transtornos de uso de substância e tudo mais. Quando a gente pensa em transtorno do neurodesenvolvimento, em questões também comportamentais, ainda mais essas mais modernas, aspectos metodológicos, heterogeneidade metodológica compromete muito aspectos de comparação, né? E aí os estudos de meta-análise, que são os estudos mais robustos e de maior nível de ciência, eles acabam sendo difíceis de serem feitos com qualidade, né? E aí a imprecisão, né, é uma das limitações e as diretrizes simplistas só na redução do tempo, né? Então, precisa usar 1, 2 horas só por dia e tal, é algo muito simplório, né? A gente precisa ter instrumentos que meçam também aspectos qualitativos do uso, né? Não só quantitativos. Uma pessoa ela pode fazer uso de telas ali 4, 5, 6 horas por dia, esse é um uso absolutamente positivo, né? Um aspecto educacional, de socialização, pode ser utilizado, como a gente vai ver, até como instrumento terapêutico para socialização em pacientes com TEA, com esquizofrenia, por exemplo. E a gente vai introduzir o conceito mais à frente também da anamnese digital. Bom, dito isso, quais são as evidências que a gente tem atualmente, né? A gente tem algumas, né? Então, uma de 2014 que começa um pouco esse cenário de estudo entre tela e sintomas de TDAH, em que analisaram 45 estudos, e houve uma correlação significativa, porém pequena, né? Com R ali positivo, mas de 0,12 essa associação presente para desatenção, hiperatividade e impulsividade, e, curiosamente, houve um aumento na moderação, ou seja, algumas variáveis, como conteúdo violento e ritmo acelerado, atuaram para, de fato, intensificar o nível de desatenção e hiperatividade associado a maior uso de telas. Isso tem algumas explicações, né? Uma delas por exemplo, a questão do frame, né? Então, o nosso cérebro funciona numa frequência de hertz ali de 15, 20, e muitas vezes as telas, né? Cada vez mais esses jogos aí, sobretudo, eles utilizam FPS, né? O frame por segundo, em velocidades cada vez maiores e, consequentemente, exige do nosso tempo de adaptação, do nosso cérebro, uma adaptação ali que ele não está acostumado. Isso vai desgastar e causar um uso, um sobreuso ali de dopamina, de aspectos neurobiológicos atencionais que vão cursar depois com um certo burnout do sistema dopaminérgico, né? E aí algumas hipóteses, como eu falei, a excitação e a desregulação, então o mecanismo de arousal, você precisa ficar hipervigilante, muito acordado para poder dar conta dessas telas que elas mudam e aparecem numa taxa de atualização muito maior do que o nosso cérebro está acostumado.
Ao deslocamento de atividades, a pessoa deveria fazer alguma atividade mais produtiva, uma tarefa de casa, lavar uma louça, e ela acaba muitas vezes deslocando para aquilo. Imagina, né? A gente tem uma hora, se a gente ficar ali no Reels 1, 2 horas, em 1, 2 horas, o tanto de coisa que não poderia ser feita, né? O indivíduo poderia fazer, se ele gasta 1, 2 horas no Reels à noite, ele poderia ter feito muita atividade física e ter trabalhado, ou ter cuidado da esposa, dos filhos e tal. Essa questão do estilo atencional de escaneamento também está muito associado a essa questão do FPS que eu falei. Gratificação imediata, né? De certa forma, isso perpetua o ciclo ali de busca de recompensa. E a gente vê uma suscetibilidade, que eu vou falar mais à frente. Outra meta-análise mais recente, né, de 23, a gente vê que o uso de tela de 2 ou mais horas por dia está associado a um odds ratio, né, com intervalo de confiança adequado, de 1,5, né? Então, a gente vê também uma análise dose e resposta, um efeito significativo com maior de 2 horas. E eu vou trazer mais à frente. A gente tem esse Umbrella Review de 2024, que foi publicado na Nature, talvez seja o estudo mais importante de todos, e ele traz que na maioria dos fechos, né, há um efeito pequeno, moderado, mas de forma geral, o uso de tela está associado a piores desfechos na aprendizagem, na composição corporal e depressão em que a composição corporal está muito associado a redes sociais, né? Que é aquela questão muito de comparação e tudo mais, que é um fenômeno que a gente tem visto, que curiosamente tem crescido muito entre meninos. A gente pega relatos aí de escolas, né, e é algo muito importante de ser falado, né, questões ali de, né, baixa autoestima. Hoje, fazendo um panorama mais atual, né, tem até o fenômeno ali incel, red pill e fóruns de internet, que quando você avalia e adentra um pouco, é algo assustador nesse sentido. E aí o tipo de conteúdo, né, esse estudo ele é muito inovador nessa linha. Ele traz que não basta, e reforça aquilo que a gente falou, não basta a quantidade de horas, beleza, a quantidade ela está associada a piores desfechos, mas o tipo de conteúdo que o indivíduo consome é muito importante. E aí, quando o indivíduo consome algo com os pais, óbvio, pensando que são pais adequados e tal, e a maioria são, a gente vai ter um contato ali com características e com o uso de telas de uma forma mais positiva e pode até estreitar o laço desse público com os próprios pais, né? Como jogar um jogo junto, assistir um filme ou algo nessa linha. Nesse sentido, o Sanders ele traz que as diretrizes são muito simplistas, né? Aquilo muito da Associação de Pediatria, que é, bom, o X horas até tal idade, etc, etc. São insuficientes e, por vezes, até, de certa forma, ingênuas, né? Porque o uso de tela está tão comum. O estudo ABCD, né? O ABCD é uma corte americana, é a maior corte do mundo sobre neurodesenvolvimento, então tem um agregado populacional gigantesco, com follow-ups absolutamente obsessivos e incríveis, tanto do ponto de vista de variáveis neuropsicológicas, genéticas, mas também de neuroimagem, o que torna tudo muito mais interessante, né? E aí a gente vê alguns estudos derivados disso, né? O Pauler, que fala que maior tempo de tela piora desfecho, saúde mental e desempenho. E aí a gente vê questões comportamentais, transtornos disruptivos, por exemplo, incluindo o TDAH. E aí a gente vê que, por exemplo, o Kim, né, em 2024, fala de correlações fracas, mas significativas também, né, para outros transtornos além do TDAH. O Wallace, em 2023, ele traz em relação a mediadores, né? Tudo bem, a gente vê
ao longo do tempo, pensando sobretudo em coortes longitudinais. Esse estudo foi publicado na Nature. E o aumento de tela em um dado ano exacerba sintomas de TDAH no mesmo ano, né? O efeito within person, né? Dentro da mesma pessoa, você usar mais tela exacerba os sintomas. E aí, quando a gente pensa qual tipo de tela, o uso de redes sociais, sobretudo, se torna um único tipo de tela que tem um efeito lagged, ou seja, é um efeito persistente entre os anos sobre o TDAH. Lagged é um tipo de estudo que você faz cruzamentos, né, que podem ser uni e bidirecionais, associando variáveis específicas, limpando elas ou não. E esse efeito ele acaba sendo mediado pela impulsividade, ou seja, quanto mais impulsivo, ou seja, nem todo o TDAH está associado nessa linha aí com exacerbação. O estudo de Wallace fala que a impulsividade se torna uma variável mais importante no ponto de vista de associação tela, aumentando os sintomas de TDAH. E aí, nessa linha, TV, videogames, computador, tem efeitos concorrentes, mas não tem uma persistência longitudinal, ou seja, pode aumentar, mas ao longo do tempo, aparentemente não. E aí, novamente, né, carece, de certa forma, a avaliação mais qualitativa disso, né? Dito isso, né, a gente tem um estudo de Tamana que coloca, usando na cohort Child, que em 2019 coloca uma curva dose-resposta, em que a gente vê nessa curva, nesse rachurado aí, intermediário entre o rosa claro e a linha, o intervalo de confiança de 95%, ou seja, tudo que está aqui está dentro do intervalo de confiança. Isso significa, sobretudo, que até 1 hora por dia tem um risco baixo, né, segundo esse estudo, 1 a 2 horas, ou seja, que há um risco ali moderado, especialmente se não tem supervisão, e 2 ou mais horas tem um aumento progressivo, ou seja, a partir de 2 horas, realmente essa curva vira quase uma curva logarítmica, né? Em que 2 horas ali se torna realmente um problema. E aí tem uma relação não linear, né? O risco acelera após 3 horas, né? A gente vê que de 2 a 3 horas é linear, 3 em diante é mais logarítmica, né? E o tipo de conteúdo também modifica a curva, o que é muito interessante, né? Ou seja, o consumo mais passivo, aquela coisa que não exige muito da massa cinzenta, acaba sendo pior do que o interativo, né? Como um jogo, como algo que tem um processo ali de interação social ou cognitivo. E aí, pensando do ponto de vista de neurobiologia, telas e tudo mais, a gente tem que o TDAH e a dopamina tem a questão da teoria da hipótese dopaminérgica, sobretudo um déficit aí de dopamina no CPF, que é o córtex pré-frontal, estriado. Temos aí questões genéticas específicas, variantes associadas a uma neurotransmissão deficitária, um processamento alterado do sistema de recompensa e, consequentemente, medicações que trabalham isso, né? Do ponto de vista de como as telas e a dopamina se unem ou se entrelaçam e estão associadas ao TDAH, a gente vê que os likes, as notificações ativam o estriado ventral. Isso, consequentemente, tem um mecanismo muito parecido com caça-níqueis, né? Há um reforço intermitente, porque às vezes você pode receber um like, às vezes você pode não receber, e o TikTok acaba sendo uma das principais e das piores ferramentas, né? Porque além do algoritmo ser cada vez melhor, é um algoritmo realmente muito bom, ele faz uma alternância muito curta e muito rápida, né? Picos intermitentes de dopamina. Tudo que é intermitente, né? Você tem um pico e depois cai, um pico e depois cai, favorece muito a dependência comportamental ou até química, né? Isso vai levando a um down regulation, né? Da mesma forma que acomete, por exemplo, usuários de psicoestimulantes como cocaína. E a gente faz um paralelo nesse sentido das dependências comportamentais com dependências, sobretudo, de estimulantes, né? Como anfetaminas, cocaína e crack. A gente tem uma alteração cerebral, então o estudo de Show ele traz em 25,
utilizando também aquela coach do ABCD, de que maior tempo de tela com 9, 10 anos está associado a maior volume de sintomas, tem um efeito longitudinal, o uso de telas baseline prediz em 2 anos, e uma mediação cerebral, ou seja, o volume cortical total está associado ao maior uso de tela, ou seja, menor o volume cortical total está associado a maior uso de tela. É uma questão importante porque é uma coorte que trabalha muito bem em neuroimagem, né? E a gente vê aqui, né, então, à esquerda, o uso maior de tela, levando a maior sintomatologia do TDAH, isso inclusive para quando há controle das variáveis, né, que possam confundir, inclusive quando há o controle dessas variáveis, a correlação ela fica até mais limpa, né? E também aspectos de neuroimagem, a gente vê estruturas ali associadas sobretudo ao córtex pré-frontal, o polo ali, o córtex temporal direito, associados a alterações, né? Então, mudando e piorando a ativação dessas estruturas, né? E aí, nesse sentido, né, novamente, a gente tem uma relação, uma tríade, em que o aspecto volumétrico, o volume do córtex, está associado a maior, ou seja, menor o córtex, maior a sintomatologia de TDAH, maior o uso de telas, menor o córtex, maior o uso de tela, menor a quantidade de TDAH, né? Então, a gente vê que o uso de tela se torna algo chave, porque ele está associado tanto à redução cortical volumétrica, que por consequência diminui aumenta os sintomas de TDAH, mas ele por si só também, né, o uso de telas por si só aumenta a sintomatologia. Ou seja, o uso de telas pode ter um efeito direto e um efeito indireto. A regiões alteradas, né, afetadas em relação ao TDAH, a gente vai ter muito córtex pré-frontal, que está associado a funções executivas, triado ventral com processamento de recompensas, o polo temporal direito, o córtex temporal direito, o giro frontal esquerdo, a amígdala, que está associado à regulação emocional. Curiosamente, né, também é uma linha que carece ainda de estudos e, enfim, quem tiver interesse é algo muito, muito importante, que o uso de telas em excessivo, né, do ponto de vista qualitativo das redes sociais, né, o uso excessivo de rede social, está associado a uma redução do volume da amígdala, né, e o paciente com TDAH, ele já tem naturalmente uma amígdala com volume menor, que é uma estrutura associada a controle de impulsos e regulação emocional. Ou seja, você está colocando fogo na gasolina, né? A pessoa já é impulsiva porque tem TDAH, a amígdala já é hipofuncionante, reduzida, e o uso de redes faz com que ela seja ainda menor. Nesse sentido, parece óbvio que, pelo que eu estou falando, que o uso de telas piora o TDAH, né? E por que que a gente estuda essa relação, né? Bom, é muito prevalente, muito comum. Há uma relação bidirecional, TDAH agrava tela e tela piora o TDAH. Há impactos ali já começando a ser bem delimitados do ponto de vista até de imagem. Os resultados acadêmicos eles são cada vez piores. Crianças e jovens que fazem uso de tela excessivo, o uso de tela em excesso diminui a eficácia das intervenções comportamentais e farmacológicas, e é necessário a gente entender essa relação, porque o pilar principal de tratamento vai ser a orientação familiar. Pessoal, eu queria falar sobre o papel do sono, porque também é outra grande questão, né? Hoje a gente sabe que o paciente com TDAH, né, ele tem uma prevalência de comorbidades com transtornos do sono gigantesca, né? Enfim, a literatura traz ali que 30 a 40% dos pacientes têm algum grau de alteração na qualidade do sono, seja movimento periódico do sono, movimento periódico das pernas, transtorno comportamental do sono REM, sonambulismo, epilepsias noturnas, enfim. O TDAH ele já é um paciente que naturalmente ele dorme pior, até a inversão do ciclo sono-vigília e tudo mais. E, dito isso, o uso de telas também parece algo compreensível, né? A gente vê que o uso de telas piora muito o sono, né? Sobretudo faz parte dos protocolos de higiene do sono evitar telas e luzes artificiais ali próximos ao horário de dormir.
Então a gente está falando de dois problemas que já, ou seja, o TDAH já tem naturalmente dificuldade para dormir, para entender a inversão do ciclo sono-vigília, eles têm muitas vezes hyperarousal à noite, ou seja, ficam mais agitados, mais produtivos à noite. E aí ainda usam mais telas, o que naturalmente desregula o sistema de melatonina e o relógio biológico, né? Então, novamente, bem como a questão da amígdala, é colocar fogo na gasolina. O cara já dorme mal, porque tem TDAH e ele dorme mais, mais mal, ou pior ainda, porque ele faz uso de telas próximo a dormir, né? E aí, novamente, há um sistema de supressão da melatonina, desregulação do ritmo circadiano, o sono ele acaba se tornando fragmentado, com uma quantidade final de horas dormidas muito pior. E aí, é claro, né, a gente vê que é um sono empobrecido, ele prejudica as funções executivas, né? A gente sempre fala na área do TDAH que tem três grandes coisas que a gente precisa ver no paciente com TDAH. Bom, o sujeito tem TDAH? Beleza, tem. Quem tem TDAH fica mais TDAH quando dorme mal. Todos nós ficamos desatentos, irritados, impulsivos quando a gente dorme mal. Mas o TDAH ele fica mais, ou seja, o paciente que está dormindo mal, ou TDAH que está dormindo mal, que está ansioso ou depressivo e que está em burnout, ele fica mais TDAH. É muito comum na prática, assim, o paciente, por exemplo, adulto, ele está em burnout no trabalho e ele tem o TDAH, ele, nossa, ele descompensa muito, assim, às vezes ele estava indo muito bem, estava super estável, e aí pelo burnout o TDAH fica muito mais atrapalhado, esquecido. E aí vem para a questão de causalidade e associação, né? Novamente, vai ser sempre muito difícil a gente estabelecer aspectos causais, né? E vai exigir um corpo robusto aí de literatura que ainda não existe, mas a gente vê, por exemplo, Meng, né, na Frontiers, Young e outros estudos ali que já trazem aspectos de randomização mendeliana, né, usa os SNPs, né, que são variantes genéticas, para testar a causalidade, né, e nesse sentido a gente vê que o uso de celular, por exemplo, algumas variantes genéticas estão associadas a um odds ratio grande, né, até como TV, o uso de celular, levando, né, como aspectos causais ali de TDAH. E o computador não tem associação significativa, né? Já o TDAH levando ao uso de telas, né, ou seja, uma associação reversa, a gente vê bom, a relação possivelmente ela é bidirecional, mas carecem de grandes estudos, né? A gente tem, novamente, tudo quando a gente pensa do ponto de vista de SNPs, variantes genéticas, é sempre muito difícil a gente estabelecer causas, né, e aspectos nesse sentido aí para transtornos psiquiátricos, né? E o grande debate é a bidirecionalidade, né? Bom, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? O uso de tela excessivo leva a sintomas de TDAH ou o paciente, por ter TDAH, ele fica mais em tela? Aparentemente, os dois, né? De certa forma, a gente vê uma relação não só bidirecional, né? Então, uma seta que vai para um lado, para outra, uma estrada de mão dupla, mas a gente vê uma estrada mais circular. O uso de tela piora o TDAH e o TDAH piorado faz usar mais tela e vira aquele ciclo vicioso horrível, né? E a gente vai explicar um pouco mais à frente, né? No sentido de, bom, dado a primeira causa, né? Pensando na direção, TDAH levando a mais usos de tela, né? Como fator de risco para o uso excessivo. Por quê? Porque o TDAH tem um déficit dopaminérgico que faz procurar mais estímulos, né? Picos rápidos e intermitentes de dopamina, e as telas são fonte ideal de reforço imediato, sobretudo na era dos algoritmos, né? Por isso que tem se piorado muito. O algoritmo entende o que o indivíduo gosta, aquilo que ele consegue ficar mais tempo, aquele que ele mais procura, e ele traz sempre aquilo, né, para ele. Isso faz com que prenda maior atenção. Inclusive, uma das métricas malignas ali das redes sociais é justamente isso, ter essa capacidade de entender o que faz o indivíduo ficar
preso naquilo e trazer sempre aquele conteúdo para aquela pessoa ficar o mais tempo possível. O TDAH também tem um controle inibitório deficitário, e aí ele tem dificuldade de parar de fazer o scrolling, né? E mesmo quando deseja, mesmo quando ele já percebe que está tendo um impacto funcional naquilo. O hiperfoco também, né? A capacidade de focar em algo que é muito estimulante e não em tarefas que o indivíduo deveria fazer. E a regulação emocional, né? Às vezes a tela é um mecanismo de coping, de defesa ali para evitar tédio, frustração, que acabam sendo aspectos ali comportamentais muito comuns do TDAH que não é tratado adequadamente. E aí, nesse sentido, a gente também fala que o tipo de conteúdo, ou seja, a qualidade do que é visto é muito importante. Quando a gente pensa nisso, a gente tem alguns tipos, né? O passivo, o educativo e o interativo. Curiosamente, o educativo ele não é tão bom, né? A gente vê que por que que isso acontece, né? Uma das teorias é que a pessoa faz hiperfoco. Então, por exemplo, o sujeito ele adora matemática e tal, ele tende a ficar muito focado em matemática só e acaba não estudando outras áreas, por exemplo. Ou ele gosta de ficar vendo canais educativos, informais, né, no YouTube, por exemplo, e aquilo não necessariamente é muito bem produzido do ponto de vista pedagógico, né? E vídeos passivos são os piores, né? Então, o indivíduo ele fica ali simplesmente vegetando na frente da tela e não precisa pensar, né? O famoso, eu vou assistir um troço aqui que eu não preciso pensar. Nossa, eu lembro na época da pandemia, assim, era assustador. Eu ligava o YouTube tinha os algoritmos, os canais que eu seguia, eu ficava, deixava ligado lá, deitava no sofá e, nossa, passava horas e não tinha absorvido nada, né? É muito ruim. E vídeos interativos aparentemente são os melhores, né? Tanto do ponto de vista educativo, mas também podem ajudar a interação social, engajamento, né? Em algumas técnicas que eu vou falar mais à frente. E, bom, pensando do ponto de vista mais prático, né? Hoje a gente vai ter que falar da questão de anamnese digital. Assim como a gente falava de higiene do sono, a gente precisa falar de higiene digital também. É um conceito que os americanos têm usado mais, né? Quando você pega até seriados, filmes americanos mais modernos, eles trazem muito disso, né? Scrolling time, quanto tempo você ficou scrolling e tal. Eles já trazem isso como uma métrica. Não que eles ou atuem de forma adequada sobre isso, mas eles pelo menos já conseguem incorporar isso no dia a dia. E o tratamento é importante porque deve fazer parte do plano terapêutico e higiene digital, né? E o diagnóstico diferencial, psicoeducação, né? Sobretudo em criança e adolescente, o treino parental, educação e orientação dos pais e das escolas acaba sendo o base, né? A base do tratamento. E aí, bom, pensando na anamnese digital, a gente precisa algumas questões. Então, quantas horas por dia de tela, né? E a gente separa qual que é o tipo, qual que é o conteúdo, né? Um conteúdo mais passivo, é interativo, é educacional, é a questão do uso de telas antes de dormir, sobretudo relacionada à higiene do sono e à supressão melatoninérgica. A questão da supervisão parental é ultra importante, então, eu queria muito falar sobre isso, né? A gente tem alguns construtos aqui, né? Pensou em telas, seja para o que for, não só com TDAH, mas eu estou pensando em avaliar telas no meu paciente, de qual idade for, eu vou ter que avaliar quantidade, que é quantas horas por dia, qualidade, o tipo de tela, o uso de tela antes de dormir para higiene do sono, e se criança, adolescente, se há supervisão. Além disso, outras questões, né, como impacto, e onde há o impacto, e a questão do comportamento frente à retirada, né, irritabilidade, que é um sintoma que infelizmente a gente tem visto demais, né? A gente vê muito com pacientes autistas, eles ficam no tablet e eles se desregulam muito, né? E por vezes a família acaba cedendo e deixando a criança usar, né? Porque, enfim, é muito cansativo. E aí, quando tenta tirar, a criança se desregula de forma absoluta, né? E tem orientações por faixa etária, novamente, não há um consenso entre as diversas associações, né? De qualquer forma, é mais importante a gente fazer uma avaliação subjetiva e qualitativa.
Questões ali de tempo, por exemplo, o máximo de 1 hora por dia até os 5, até 2 horas entre 6 e 12. E com o adolescente a gente já começa a negociar limite, fazer estratégias ali de ticket, né, ou de redução de danos, etc., ou trocas, né, manejo de contingência, e fazer, sobretudo, o uso mais adaptativo, né? Então, é uma coisa que a gente vê muito da geração Z, por exemplo, eu acho bacana, que eu tenho muitos pacientes assim com 15, 17 anos e tal, que uma das formas que eles vão sair com uma pessoa, por exemplo, conhecer a pessoa em aplicativo, ou enfim, ou até vai conversar com amigos sobre uma situação, eles têm usado muito FaceTime e tal, que eles falam, olha, é uma forma de eu interagir, de eu poder melhorar minha comunicação e tal. Há um aspecto positivo nisso, né? Óbvio, com supervisão parental, enfim, a gente também não quer, a gente sabe dos riscos que o uso de tela e vídeo na infância pode ter, né? E o paciente com TDAH, ele exige um monitoramento mais rigoroso. Muitas vezes a medicação, o tratamento farmacológico de TDAH melhora o uso de telas, né? Isso é um ponto importantíssimo, porque medicações como a Atenta, por exemplo, a tamoxetina pode melhorar, antidepressivos também. Por outro lado, o uso de psicoestimulante pode muitas vezes piorar, né? A gente vê usos de anfetaminas, né, Venvance, Adderall, a Ritalina, pode aumentar comportamentos compulsivos ali, né? E isso a gente tem dados de literatura associados, sobretudo, à pornografia, jogos. Mas assim, as telas também podem ajudar, né? Alguns exemplos positivos, quando tem o Khan Academy, Duolingo, muita gente se alfabetizou em outra língua, ou pelo menos iniciou um contato bilíngue ali com o Duolingo, uso de programação. A gente usa muito isso em estratégias ali de enriquecimento curricular para pacientes, por exemplo, com altas habilidades, né? O sujeito ele tem altas habilidades e já pode, além do currículo convencional dele, colocar estratégias e oficinas de programação, estratégias ali usando robótica, realidade virtual e tudo mais, que vão ampliar aquela capacidade já tão boa, né? E também pode ser utilizado Pomodoro como estratégia clássica para tratamento de dificuldade atencional e atenção sustentada. Pode ser utilizada conectividade para socialização, como eu falei com esses os jovens, né? Podem usar FaceTime, grupos, Zoom e tal, para poder conversar, interagir. Obviamente, supervisionado e, obviamente, de forma adequada, né? A gente também tem uma série de casos, né, em fóruns, em Discord, etc., que o uso inadequado coloca muito em risco, né? E a realidade virtual está aí, né? A gente tem uma série de softwares, até de jogos, e que ajudam pacientes, por exemplo, com fobia social a interagir e tudo mais. E a literatura traz que o uso de tela no contexto do TDAH ele pode ser estruturado, intencional consequentemente, positivo. A gente tem um videogame que é o Endeavor, por exemplo, que é um joguinho de nave e tal, que é aprovado pelo FDA e que tem trazido ótimos resultados, né? Tem aplicativos brasileiros como Focus, que é um aplicativo eh, que o pessoal da Federal do Rio Grande do Sul e tal produziu, e treino cognitivo, programas computadorizados que treinam, fazem reabilitação neuropsicológica, alguns aplicativos, telesaúde. Aqui é muito legal, pessoal. Assim, eu vejo muito isso no consultório. Eu sempre, apesar o pessoal acha que você prefere fazer teleatendimento do que o presencial, porque é mais fácil, porque você fica em casa. Na verdade, não. Eu até prefiro consulta presencial, mas como eu atendo muito paciente com TDAH, eu vejo isso sendo um baita problema em São Paulo, porque você tem trânsito, você tem chuva, e o paciente com TDAH ele já é desorganizado, já tem dificuldade de marcar na agenda, de ir na consulta, de lembrar. E aí, quando você agenda online, é muito mais fácil, que aí você manda o link para o sujeito
às vezes ele não se lembrava da consulta e tudo mais, ou ele estava fazendo outra coisa, ele fala, me dá 5 minutinhos aqui e consegue entrar. Enquanto que no presencial, realmente eu vejo eles chegando muito atrasado, ou esquecendo mesmo, né? Eu concordo muito com essa questão, né? Sobretudo em criança e adolescente, né? Imagina, criança e adolescente já não quer ir no médico, ainda mais no psiquiatra. Se a gente puder favorecer, melhor ainda. Em relação aos adultos, né, pessoal, eu trouxe muito sobre a infância, porque realmente a literatura ela é muito mais robusta nesse sentido, né? A literatura sobre TDAH ela é muito mais rica no público infanto-juvenil. É um problema, eu diria que é uma fronteira da ciência atual. Mas de qualquer forma há alguma questão sobre adulto, né? Os adultos com TDAH eles são especialmente vulneráveis porque, primeiro que eles já tiveram várias outras comorbidades, como dependências, ansiedade, depressão, que às vezes não deu nem tempo da criança ou o jovem desenvolver. Tem a questão do trabalho, que vai exigir mais, ou seja, ele também tem que lidar com uma série maior de demandas de relação conjugal, trabalho e tudo mais e está muito associado ao scrolling, né? Aquela famoso puxar o Reels e ficar vendo Reels sem motivo algum. Isso piora muito, né, a questão ali de sustentação de foco e vai piorando muito esses construtos cognitivos. Tem também estudos falando de uso problemático de redes sociais, levando a uma associação significativa, uma correlação significativa entre o uso de redes sociais e TDAH. E, nesse sentido, a ansiedade mediou essa associação, né? O que sugere que a estimulação constante das redes sociais reduz a atenção. Além disso, a dependência de smartphone e sintomas de TDAH em adulto, né? O Zeirek recentemente mostrou que estudantes com dependência de smartphone tinham uma probabilidade de apresentar sintomas de TDAH, né? Tanto por uma questão, novamente, típica do TDAH, quanto consequente. Tem estudos de imagem também, novamente, reforçando um pouco disso, né, de que como a estrutura neurobiológica ela se mostra alterada é, com indivíduos que fazem uso abusivo, sobretudo de redes sociais, ou seja, até aqui vocês percebam que rede social tem se tornado um problema, né? De todos os tipos de uso de tela, o uso de redes sociais parece ser o mais problemático. E é um ciclo vicioso, né, que no paper de 2025, muito bom, traz que o TDAH, pela impulsividade, pela gratificação imediata, pela dopamina, ele quer procurar mais tela e o uso excessivo de tela piora o TDAH, e aí vira aquela coisa muito parecida com a compulsão alimentar, ou seja, não é nada de novo que eu estou falando aqui. Quem atende ou atender TDAH vai ver muito disso, assim, muitos pacientes com TDAH têm obesidade, tem jogo patológico, tem compras excessivas, né, transtorno com controle, compras excessivas e gasto financeiro. Isso é sempre a mesma alça ali de recompensa imediata, de prazer e que piora. Só que no caso das telas ainda tem um agravante, porque como aquilo fica se sustentando ao longo do tempo, né, é um comportamento que a pessoa é mais invisível, ou seja, ao contrário do caça-níquel, né? O cassino ele fecha, ele tem hora para abrir, tem hora para fechar às vezes, né? Agora o uso de tela não, você pode jogar o tigrinho, você pode usar o YouTube, você pode ficar usando o Instagram 24/7. E aquilo fica retroalimentando o tempo todo, né? E aí piora o TDAH, etc. Vira esse ciclo. E aí, alguns resumos, né, do ponto de impacto específico no adulto, a gente tem o sono, que o scrolling prejudica o sono, que vai levar a todas as consequências, de disfunção executiva. A função executiva propriamente dita, né? Então, a dependência de internet, smartphone prejudica elas, leva a dificuldades de organização e gerenciamento de tempo, que já são funções comprometidas no TDAH, interfere no tratamento, ou seja, piora a qualidade das intervenções, os relacionamentos ficam prejudicados, né? Claro, o sujeito que fica ali o tempo todo no celular, não cuida do filho, da filha, não dá atenção para a esposa, para o marido, ele vai colher todos os malefícios, né? Muitas vezes
o familiar até traz, né, o cônjuge, a cônjuge, com um certo até desprezo pela pessoa, né? Eu fico o dia inteiro no celular, uma coisa meio infantil, realmente é um comportamento muito desagradável para quem faz e sofre, né? E a ansiedade, ela tem um mediador importante, né? A gente vê que o controle de ansiedade e o controle dos déficits atencionais estão muito associados a algumas áreas semelhantes, né? Alguns take homes, então a tela TDAH tem uma associação consistente, com um tamanho de efeito pequeno a moderado, mas que possivelmente isso é derivado da metodologia heterogênea, né, de como quantificar e de fato ser algo muito novo, a quantidade barra qualidade barra tipo de tela. É uma relação bidirecional, tela agrava TDAH e TDAH aumenta o uso de tela. Os mecanismos estão descritos, né, são muito associados a alça de recompensa imediata, que de fato é muito comum e muito compartilha muito com os mecanismos de dependência química, né? E o tipo de conteúdo é muito mais importante do que o tempo total, pessoal. É uma coisa não tão óbvia, né? A gente fala muito, né? A gente né, aprendi na medicina que 2 horas, quando você tem mais de 2 anos, etc, etc. Mais do que isso é você ver o que que a pessoa está vendo e com quem ela está vendo, né? A avaliação dos hábitos digitais e higiene do sono como uma avaliação psiquiátrica de rotina. É importante a gente incorporar, assim como a gente vê hábitos de vida, a gente pode colocar junto hábitos de vida, né? Uso de droga, atividade física, alimentação, mas também hábitos digitais e sono. E a gente não pode simplificar, né? A gente precisa ter toda uma nuance ali. Tela não causa TDAH, né? Que o uso de tela causa, mas aumenta a chance, está relacionado. Se o paciente tiver TDAH, ele vai ter uma chance maior de usar de forma inadequada e, consequentemente, piorar o TDAH já exposto, né? Algumas discussões de casos, né? Então, eu trago aqui o primeiro, que é o Miguel, que tem 9 anos, desatento, irritado, não consegue aprender. Ele era tranquilo, normal, de boa até os 7, mas ele ganhou um tablet com 8, e aí agora ele fica, só vai dormir lá pela meia-noite, fica jogando, vendo vídeo, está desatento, ou seja, tem sintomas ali de desatenção, dificuldade de concluir as coisas, e às vezes ele até dorme no meio da sala de aula, perdão. Tacolheiros, bocejos, isso é sempre muito importante a gente ver, né, em crianças. Às vezes passa batido, mas são estigmas ali de uma pessoa que não está dormindo legal, né? E não tem histórico familiar de TDAH, né? Muito comum a genética. E fez até uma avaliação neuropsicológica, estava tudo bem, né? E foi feito, inclusive, quando ele estava de férias, por exemplo, dormindo bem. A família fala, por exemplo, foi para o sítio, dormiu uma semana inteira muito bem, tranquilo, e ele fez depois, né? Esse também é outro ponto importante, porque às vezes a família traz uma avaliação neuropsicológica e o contexto que ela foi realizada foi um contexto inadequado. Né, e a hipótese nossa é insônia, né? Então, higiene de sono inadequada, uso noturno de telas, e hoje tem até nome para isso, né? Pra vocês verem, né? O ADHD, ou TDAH-like Sleep Deprivation Syndrome, né? Ou seja, é uma síndrome de deprivação, falta de sono que leva a sintomas que mimetizam o TDAH. Muito comum na apneia do sono também, né? É, Crianças que têm, jovens com obesidade, adulto com obesidade, muitas vezes eles procuram falando que tem TDAH e você vê aquela circunferência, você vê toda aquela estrutura anatômica ali que um belo otorrino ajuda mais. E a conduta, né, tirar o tablet do quarto, deixar o quarto como um instrumento, né, um local mais de dormir mesmo, rotina, tela encerrada às 19, banho, leitura, horário fixo para dormir e acordar e tentar não usar medicação, né? Que a gente poderia, se tiver dificuldade, usar, por exemplo, melatonina para fazer um reset aí do ciclo sono-vigília. E depois de 3 meses, né, geralmente essas alterações comportamentais e intervenções em jovem, em criança, 3 meses é um bom parâmetro. Ele agora dorme 9 horas, tá, os professores falam que melhorou muito a desatenção, as notas estão boas e tal. E a gente novamente fala que a privação de sono pode levar a sintomas ou um TDAH-like, né? O nosso segundo caso é o Rafael que está presente, mas ausente. A esposa trouxe ele, disse que ele
ela tá pistola porque tá do lado da gente, mas não existe. Fica o tempo todo ali usando o tigrinho desde 2021, aí depois no jantar com a família ele fica o tempo todo usando o celular, scrollando, né, girando a telinha para cima o tempo todo, dorme 5 horas e meia, e toda vez que ele fica ali mais de 20 minutos sem o celular, ele fica ansioso, angustiado. Até falou, por exemplo, que foi viajar de avião, teve que colocar o celular no modo avião, ele ficou inquieto. E aí tem uma função executiva complicada. E a gente vê, né, o TDAH, um subtipo combinado, né, então ele tem desatenção e impulsividade, o uso problemático de mídia, ou seja, aquele ciclo do que começou para onde foi, né, uma coisa piorando a outra. É importante a gente regularizar a medicação, né, então o uso de metilfenidato em forma adequada, psicoeducação, é, e aí a gente pode, por exemplo, fazer TCC para controle emocional, controle de impulsividade e um famoso detox, né? Além disso, terapia de casal está bem-vinda e um contrato, né? Então, toda vez que for jantar, não usar o celular e tal. Evolução ali, né, em adulto acaba sendo um pouco mais demorada, mas a esposa ficou feliz, não quis mais se separar, os filhos estão tranquilos, e hoje ele descreve que os Reels são uma verdadeira armadilha, né? E o Leonardo, 19 anos, né, que fala que ele vem encaminhado porque acham que ele é autista, mas assim, na história ele fala que sempre foi sociável, tranquilo, só que com a pandemia ele começou a jogar muito, usar aplicativos de relacionamento ali, né, social, Discord, Twitch, e aí desde então ele nunca socializou mais presencialmente, né. Hoje ele acorda 1 hora da tarde, 3 horas, quem atende jovens, isso infelizmente é uma tônica, assim. Ele fica jogando pela madrugada, não sai de casa, tem um desconforto intenso aí, e a linguagem dele é até prejudicada, uma fala monossilábica, que é a razão pela qual acharam que ele era autista, né? Ele não tem critérios, né? Você vê que antes dos 13 era de boa, teve um prejuízo ali associado muito ao desuso, né? Então, assim, é uma habilidade, a comunicação é uma habilidade, né? Se a gente não utiliza, ela cai igual o músculo, né? Mas a gente fica fraco. Então a gente tem talvez um TDAH desatento que não foi diagnosticado, né? Então isolamento pelo uso excessivo, atrofia funcional de habilidades, que a gente chama de social skills desuso, e tranquilo. A gente pode usar aí o tratamento para TDAH, né? Redução gradual do tempo de tela, treino de habilidades sociais, psicoeducação familiar. É importante a gente falar isso, né? Tudo, apesar de não existir tantos estudos robustos sobre isso, a atividade física regular, ela é bizarramente poderosa para TDAH. A gente fala que quem não faz atividade física regular não está sendo tratado adequadamente para o TDAH. E muitas vezes é como se fosse uma âncora de rotina. Eu sempre falo, olha, escolhe 3 coisas que você vai fazer, faça sol, faça chuva. Geralmente é o trabalho ou estudo, dormir bem, por exemplo, e atividade física. O resto é lucro. Então, essas âncoras aí são muito importantes para o indivíduo colocar algo que é feito antes, algo que é feito depois, regularizar o horário do sono e tudo mais. As nossas referências, pessoal, obrigado. Essa é a aula de hoje, meu contato.